Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo, hoje com mais uma aula de Física. Vamos começar o nosso estudo sobre a terceira lei de Newton. Vamos ter alguns exemplos bem práticos, como vocês podem ver aqui abaixo, e vamos ter uma rápida definição sobre o que é a terceira lei de Newton, afinal ela é bem teórica, e em seguida vamos resolver dois exercícios, sendo um deles do Enem 2018. Vamos para a definição? Bom, o que é a terceira lei de Newton? Ela também é conhecida como a lei da ação e reação. Você já ouviu falar nisso com certeza, se ouviu falar de terceira lei de Newton. Ela afirma que toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente, tá bom? Aí a gente já percebe de imediato, e é muito relevante notarmos essa informação, por isso que eu notei aqui algumas informações, que essas informações irão nos ajudar a resolver qualquer problema que envolva a terceira lei de Newton, tá bom? E a primeira informação, eu acabei de falar ela na definição. No finalzinho da definição, o que foi dito? Surge uma força de reação em um corpo diferente. Então, o que acontece? As forças de ação e reação, esse par de força, ação e reação, sempre, certo? Sempre irão agir em corpos diferentes. Aí isso vai lhe livrar, se você lembrar disso, isso vai lhe livrar de algumas pegadinhas, como, por exemplo, afirmarem em um problema, em uma alternativa, por exemplo, de um problema, que o par de força normal e peso, que também temos aulas sobre isso, é um par de ação e reação. Você vai perceber logo de imediato que não é a mesma coisa, porque tanto a normal quanto o peso agem sobre o mesmo corpo. Então, não representam de forma alguma um par de ação e reação. Sempre, nós vamos ver em todos os exemplos, sempre, ação e reação agem em corpos diferentes, tá bom? E essa força de reação, ela tem a mesma intensidade da força de ação. Olha só essa informação importantíssima também. Eu vou colocar bem aqui acima. Ação e reação tem o quê? Sempre ação e reação terão mesma intensidade. Se eu lhe empurro em um episódio, né, aí de ação e reação com uma força de 20 newtons, a reação do seu corpo sobre o meu será também com intensidade de 20 newtons, quando se trata aí do par de ação e reação, né? Desprezando as outras situações como massa, né, dos corpos que são diferentes, atrito, considerando aí só o par de ação e reação, as forças de ação e reação, elas terão mesma intensidade. Agem em corpos diferentes, beleza? E o que a gente pode notar também? É que elas agem na mesma direção, sempre na mesma direção. Nós temos aqui o primeiro exemplo, nós temos aqui, vamos considerar aqui dois patinadores de gelo, né? Patinador A, nós temos aqui o patinador B, e eles estão posicionados em um solo plano. Estão posicionados em um solo plano, e não está havendo quaisquer forças de atritos, ou seja, vamos considerar aqui o atrito. Se o patinador A empurra o patinador B, olha só, ele está colocando uma força sobre o patinador B, então está empurrando ele para a direita, certo? Está empurrando ele para a direita. Aí o que vai acontecer? Bom, logo todos vão perceber aí que ambos irão se afastar, ou seja, o patinador A, embora ele tenha empurrado, ele irá também se afastar. Agora, o que você percebe aqui? Que as forças, ação e reação, elas têm a mesma direção. A mesma direção que aqui está sendo o quê? Horizontal, não é isso? Só que sentidos opostos. Uma para a esquerda e outra para a direita. E isso nos ajuda a representar matematicamente, imagina aí que peço para representar você matematicamente a terceira lei de Newton. Bom, você poderia dizer o seguinte, ó, que a força de ação e reação pode ser representada da seguinte forma. A força de A sobre B, ela é igual à força de B sobre A. Porém, com sentidos opostos. Se tem sentidos opostos, como é que eu represento esses sentidos opostos matematicamente? Por meio de sinais opostos. Então, se esse é positivo, eu coloco esse negativo. Se eu coloco esse negativo, eu coloco esse positivo, certo? Só para representar, só para lhe afirmar que são sentidos opostos. É só para isso que servem esses sinais, beleza? Então, aqui seria a representação matemática da terceira lei de Newton. Nós temos outras situações aqui embaixo. Nós temos, por exemplo, esse rapaz aqui sentado numa cadeira com rodas e ele exerce uma força sobre a mesa. E quando ele exerce essa força sobre a mesa, o que vai acontecer? Não só a mesa pode afastar, como ele também pode ir para trás. Por que ele vai para trás? O que moveu ele para trás se foi ele que empurrou? Ora, a reação. A força de reação, certo? E que pode ser também chamada de ação. Uma coisa interessante, né, que eu destaco aqui, ó, vou até colocar um pontinho de interrogação, eu não posso, né, afirmar qual é a que está agindo e a que está reagindo, certo? Qualquer uma das duas podem ser ação e reação. Qualquer uma das duas. Afinal, as duas agem na mesma direção, sentidos opostos e têm mesma intensidade. Mesma direção e mesma intensidade. Então, não há uma definição sobre qual é a ação e qual é a reação. Aqui no segundo exemplo, ou melhor, no nosso terceiro exemplo, nós temos um prego agindo, um martelo agindo aqui sobre um prego. No momento que o martelo age sobre o prego, que é colocada uma força agindo sobre esse prego, o prego reage
com a mesma intensidade. E em todos esses exemplos, você pode perceber, e eu quero deixar isso bem claro, que é o que mais pega as pessoas nos exercícios, é que nós estamos trabalhando com corpos diferentes. A ação e reação sempre agirá em corpos diferentes. Ó, dois patinadores, um jovem aqui agindo, colocando força sobre um outro corpo que é a mesa. Agora nós temos um martelo e o outro objeto é um prego, tá bom? O prego está recebendo aqui uma força para a direita, que está sendo fornecida pelo martelo, e a reação vai ser de o prego empurrar o martelo para a esquerda, tá bom? Isso acontece, você pode perceber isso claramente. Bata o martelo no prego, deixa a sua mão um pouquinho livre e você vai perceber que o martelo volta, né? Ele volta, por quê? Porque há uma força agindo contrário à força que ele exerceu sobre o prego. Que força é essa? A força de reação, tá bom? Então nós temos aqui uma bola que está indo para baixo e o chão joga ela para cima, beleza? Ação e reação. Nós temos aqui, por exemplo, também uma bola chegando aos pés do jogador. E ao chegar aos pés do jogador, essa bola vai empurrar o pé do jogador, mas ao mesmo tempo ela vai parar e pode até retornar. E nesses dois últimos exemplos, você também percebe que nós temos corpos diferentes no país de força, ação e reação. Bola, chão, jogador e a bola. Pé do jogador e a bola, beleza? Então vamos lá? Elas têm mesma intensidade, ação e reação, agem em corpos diferentes, têm mesma direção, a gente vai precisar disso para resolver algumas situações. A ação e reação, a gente pode, tanto a ação quanto a reação, elas agem simultaneamente, então eu não posso afirmar claramente, né, se o problema não definir o que é ação e reação. E a resultante nem sempre ela é nula. A resultante dessas duas forças, agindo uma sobre a outra, nem sempre é nula, porque você pode pensar, tem a mesma intensidade, então sempre vai anular. Na verdade, a resultante nem sempre será nula, por quê? Porque vai depender de outros fatores. Por exemplo, o atrito, né? Ou um corpo que tem uma massa muito superior, ou superior mesmo ao outro corpo. Se, por exemplo, imagine aí dois carros se chocando. A velocidade, os dois estão a uma velocidade de 100 km por hora, e eles se chocam de frente um com o outro. Só que um desses automóveis é um caminhão. Um desses móveis é um caminhão carregado de pedra, digamos assim. E o outro é um fusquinha, beleza? O que vai acontecer? Bom, naquele momento de choque, vai haver ali a ação de duas forças chamada ação e reação. Só que o que vai acontecer? Será que ali naquele momento bateram os dois um no outro, os dois vão parar simultaneamente? Não, os dois não vão parar simultaneamente. Ora, mas eles deviam parar, porque ação e reação têm mesma intensidade. Sim, a ação e reação têm mesma intensidade. Porém, o corpo A, ele tem uma massa muito superior ao corpo B, que eu estou considerando B o fusquinha, né? Então, isso vai fazer com que o fusquinha se movimente para a direita, né? Se movimente para a direita. Ou para a esquerda, dependendo do sentido que o ônibus vier, ou que o caminhão vier, beleza? Então, nem sempre a resultante será nula, porque depende da força do atrito, depende da massa dos corpos. Embora o par de ação e reação tenha a mesma intensidade, a resultante nunca, ou melhor, nem sempre será nula, beleza? Aí, a gente vem aqui para algumas pegadinhas. Por exemplo, como eu falei anteriormente, né? Podem colocar um exemplo que nem esse e dizer para você, olha, nós temos aqui a normal, o peso, a força peso agindo aqui, e nós temos a força normal. Não vou entrar em detalhes, né? O vídeo não fica grande, mas nós temos aí vídeos tanto sobre a força peso quanto a força normal. E podem dizer para você, olha, essas forças podem ser consideradas ação e reação. Na verdade, não. Por quê? Porque a normal e peso, força normal e força peso, elas estão agindo no mesmo corpo. E outra coisa, a força normal, ela nem sempre terá a mesma direção que o peso. Aqui nós temos, ó, como este bloco está apoiado no chão, nós temos aqui uma normal e uma força peso que estão em sentidos opostos e mesma direção, um para baixo e outro para cima. Só que aqui, observe que a normal e a força peso, elas não estão agindo na mesma direção, beleza? Então, não são par de ação, não são par de força, ação e reação, porque para ser par de força, ação e reação, precisa que seja em objetos diferentes, aplicadas as duas forças em objetos diferentes e que sempre sejam na mesma direção. O que não acontece aqui no nosso segundo exemplo, onde este corpo está no plano inclinado. Ok? Então, a partir dessas informações, a gente pode resolver qualquer exercício, tá bom? De terceira lei de Newton. A primeira que vem em 2018, ela diz o seguinte, ó. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Olha só a afirmação do garoto. O garoto estava indo até bem, né? Só que ele disse que não conseguirá exercer uma força para colocá-lo em movimento. Bom, então, embora ele tenha
acertado aqui, né? Tenha sido assertivo em algumas coisas aqui, em alguma parte da afirmação, mas ele pecou muito aqui no final, dizendo que não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. As forças de ação e reação são de mesma intensidade. Porém, se o garoto conseguir vencer a força de atrito que está sobre a mesa, conseguir superar a massa da mesa também, o que é que vai acontecer? A resultante não vai ser nula e ele vai poder, então, mover o objeto. Ok? Isso foi o que ele afirmou. Agora, a perguntinha. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Vamos lá? Será que ela pode usar esse primeiro argumento? Primeiro argumento da mãe. Se ela dissesse assim para o garoto. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. Isso é uma afirmação fraca, não é verdadeira. Olha só o que eu falei aqui no início. Olha o que eu falei no início. A gente não pode definir, pois não está claro no problema, o que é a força-ação, qual que é a ação, qual que é a reação, tá bom? Qualquer uma das duas pode ser ação ou reação. A mesa pode estar agindo, o menino pode estar reagindo e vice-versa, tá certo? Então, a força de ação é aquela exercida pelo garoto. Não posso afirmar isso. Então, essa aqui não é verdadeira, está fora. Alternativa B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Acabamos de falar sobre isso, né? Não. A força resultante sobre o móvel é sempre nula? Não. Você pode pensar que é porque a ação e reação, elas têm a mesma intensidade. Porém, nem sempre é nula. Porque se uma das forças conseguir superar o atrito do outro móvel, ou superar a massa do outro móvel, ele vai conseguir mover esse móvel. Então, nem sempre é nula, beleza? Alternativa C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Bom, as forças que agem do chão que agem sobre o garoto, né? Quais que são? Bom, digamos aqui o garoto, né, está empurrando o móvel. Qual que é a força? Quais que são as forças que estão agindo aqui sobre o garoto? Bom, primeiro aqui nós temos a força normal, né? Nós temos a força normal que age aqui para cima. Nós temos aqui, por exemplo, a força de atrito. Temos também a força de atrito. Na verdade, essas duas forças, normal e a força de atrito, se eu fosse calcular uma resultante, né? Se eu fosse calcular uma resultante, na verdade, elas, no mínimo, se somariam, certo? E não se anulariam. Então, as forças que agem sobre o garoto no chão, a força que o chão exerce sobre o garoto, não se anulam. Então, também não vou considerar. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Como assim? A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Não, né, gente? Por quê? Porque aqui nós notamos, ó, que elas têm mesma intensidade. Ação e reação têm mesma intensidade. Então, não tem essa de que a força de ação é um pouco maior que a força de reação. Elas têm mesma intensidade, então não pode ser essa. Me restou a alternativa E, que será a verdadeira. Por que ela é a verdadeira? O par de forças de ação e reação não atua em o mesmo corpo. Olha que legal, o Enem destacou isso. Foi a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês. Olha só, agem em corpos diferentes. Ação e reação não agem no mesmo corpo. Então, a alternativa E está correta. O par de força de ação e reação não atua em um mesmo corpo. É isso, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Não esqueça aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus colegas.